Gente, esses últimos finais de semana a gente tem trabalhado na nossa comunidade alguns temas avulsos. Você que frequenta com mais assiduidade, você percebe que a gente faz algumas séries de mensagens, algumas temáticas, né? Mas agora, nesse finalzinho de novembro, a gente está trabalhando algumas mensagens avulsas, até porque dezembro vai entrar também. Então, nessa manhã, eu queria trabalhar com vocês, ou compartilhar com vocês, algo que é muito comum a nós, é muito simples, mas que muitos de nós temos dúvidas, como que a gente trabalha certas coisas. A aproximação, e eu poderia colocar assim, a aproximação de Deus. A pergunta que eu queria lançar nesse começo desse papo é: como que você se aproxima de Deus? Quais são os critérios que você usa para se aproximar de Deus? Ou como que você pensa ser essa aproximação de Deus? Será que Deus, ele precisa ser apaziguado antes de você se aproximar dele? Será que Deus precisa ser apaziguado com bom comportamento, com sacrifícios? Será que Deus precisa ser apaziguado com uma performance moral, religiosa, espiritual? E isso não é novidade para a gente cresce ouvindo isso. A gente cresce na nossa formação brasileira, seja católica, evangélica, espírita, a gente cresce com uma cosmovisão seguinte, se você for uma pessoa bonzinha, você se aproxima de Deus e pede o que você quer. Se você aprontou, se você não tem sido um bom menino, então não chega muito perto, porque senão ele pega você. Alguns de nós, não sei se todos, mas alguns de nós temos um pouco dessa cosmovisão. Será que Deus pode ser acessado, você pode se aproximar dele sem qualquer cerimônia? Você já parou para perguntar isso? O Marcos, que é um dos evangelistas, quando ele faz o relato da vida de Jesus, ele vai mostrar para a gente algo interessante sobre essa maneira como a gente se aproxima de Deus. E lá no capítulo 7, versículos 24 a 30, ele vai contar uma história. Ele vai dizer o seguinte: Jesus saiu daquele lugar, ele estava dentro do território de Israel, e foi para os arredores de Tiro e de Sidom, que é uma terra estrangeira, é fora do território israelita. Ele vai, hoje atualmente, atual Turquia, a Síria, ele sai dali, entra numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. E é óbvio, né, gente? É a mesma coisa o pessoal tentar esconder o Silvio Santos, cara, não dá. Como é que você vai esconder o Silvio Santos e não vai dizer que ele está lá? Todo mundo, na hora que vê, vai perceber. Jesus era alguém que era conhecido por tudo aquilo que ele vinha fazendo nos últimos anos, aquilo que ele vem ensinando. Todo mundo sabe quem é Jesus, sempre tem uma multidão atrás dele. E aí, de repente, por uma questão de cansaço, uma agenda estressante, como alguns de nós vivemos aqui, ele resolve tirar uns dias de folga. Ele vai para os arredores, ele sai de Israel para poder descansar um pouco, né? Refrescar a cabeça. Só que, contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, olha só, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Você já passou por isso? Você estava de férias. Você programou uma viagem com a família, cara. Você falou assim, esse final de semana eu vou me desligar de tudo. E de repente alguém te acha lá e te traz uma demanda de trabalho para você. Ou você falou assim, olha, esses próximos 15 dias eu vou desligar o meu celular, eu vou parar de acessar Facebook, porque eu quero me dedicar a descansar a minha mente. E de repente, no meio da sua viagem, você se pega envolvido com trabalho. Eu sei que isso não acontece com a gente aqui, né? Porque a gente não leva trabalho para casa, a gente não fica com a mente, né, em casa e no trabalho aqui, a gente consegue separar bem as coisas. Mas é mais ou menos isso que acontece com Jesus. E aí, a mulher que fez isso, a mulher que descobriu que Jesus estava ali naquela região, e tinha essa filha que estava com um problema, ela vai até aos pés dele, e o Marcos vai dizer para a gente que essa mulher ela era de origem grega, Ciro-fenícia, e ela rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio.
Aquela mulher, ela tem um problema em casa, ela tem uma filha que está doente, ela tem uma filha que está passando por um momento difícil. E quando ela sabe que Jesus está naquela região, ela não leva em consideração algumas coisas. Porque olha só, o texto diz para a gente que ela era grega, ou seja, ela não era judia. E dentro do meio judeu daquela época, acho que hoje tem muito disso ainda, mas dentro do meio judeu do primeiro século, existe muito esse nacionalismo, essa dificuldade de se relacionar com pessoas diferentes. Então qualquer pessoa que não fosse judeu, qualquer pessoa que não tivesse na sua certidão a nacionalidade israelita, era considerada impura. Não podia se relacionar, não podia conversar. Eu diria que é mais ou menos assim, tem coisas que a gente não compartilha, né? Por exemplo, cruzeirense, atleticano, tem coisas que não bate, né? Embora nenhum dos dois foi campeão brasileiro, né? Agora, recentemente, né? Só o Corinthians, que aqui é Corinthians. Havia essa dificuldade de relacionamentos. E essa mulher, ela parece que não está muito aí. Ela vai até Jesus, sendo grega, e olha, sendo mulher. Eu sei, isso já é uma questão antiga e que eu lamento muito que a nossa sociedade ainda lide assim, fazendo diferença entre homens e mulheres. Mas isso já vem de longa data. Eu diria que é algo diabólico, é algo que não está nos planos de Deus. Mas essa mulher passa por cima disso, ela não está nem aí. Ela é considerada pelos judeus como alguém impura, porque é grega, e porque, como sendo mulher ela não poderia se achegar perto de um judeu, muito menos um rabi, que era Jesus, considerado. Ela sabia que ela não tinha credencial nenhuma, nem moral, nem religiosa, nem culturalmente, para poder se aproximar de Jesus naquele momento. Só que ela parece que não está nem aí. Inclusive, quando você vai ler esse relato no Evangelho de Mateus, Jesus conversa um pouco mais com ela, dá umas respostas mais elaboradas para ela, mas ela não aceita não como resposta. E aí, ela chega até Jesus, implora que ele faça algo pela filha dela, e olha a resposta de Jesus para essa mulher. Ele disse: querida, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Será que Jesus acordou de mau humor naquela manhã? Será que ele não tinha dormido bem naqueles dias, ou ele estava muito nervoso porque alguém o encontrou? Será que Jesus está insultando essa mulher? Será que Jesus está dizendo para ela assim: minha filha, deixa eu falar para você uma coisa. Aqui é judeu, você não é judia. Não é certo eu cuidar de você primeiro antes de cuidar do meu povo. Será que Jesus está insultando essa mulher? Porque chamar alguém por tabela de cachorro ou de cão é um grande insulto, certo? Ou não? Quando a gente se refere a alguns homens assim, que são uns caras meio xarope, a gente fala assim: mas é um cachorro mesmo, olha o que ele fez. Será que Jesus de fato estava insultando essa mulher? Não. Duvido. A gente conhece Jesus, a gente sabe como é que é Jesus. Jesus, ele supera todas as nossas expectativas e a maneira como ele lida com a gente é muito diferente do que a gente lida com os outros. Então, ele não está insultando ela, mas ele está contando a essa mulher uma parábola. Ele está contando uma história para ela, para poder ensinar alguma coisa para ela sobre a maneira como ela se aproxima de Deus. E o ponto-chave para a gente aprender o que esse texto realmente significa é a maneira como ele chama os cães. Ele fala o seguinte: não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele não fala aos cães. Ele fala aos cachorrinhos, aos filhotes. Ele usa uma palavra assim de ternura. Ele sabe que aquela mulher é mãe. E ele sabe que ela tem um filhote em casa. Ela tem uma filha em casa. E ele começa a conversar com ela dizendo assim: minha querida, deixa eu falar para você, sabe como é que é em casa, né? Pelo menos aqui no primeiro século, não é certo você dar comida primeiro para os cachorrinhos, para os filhotes. Hoje, no século XXI, eu acho que está quase pau a pau ali, cara. Eu acho que a galera está quase confundindo os filhos com os cães, mas é outra história. Jesus está dizendo para ela: olha, você sabe como é que é, primeiro os filhos comem, e depois, se sobrar alguma coisa, a gente dá para os animais de estimação. Os animais de estimação não devem comer antes. Por várias razões, Jesus ele concentrava o seu ministério entre o povo judeu,
naquele primeiro momento, porque era para quem ele estava tentando ensinar e mostrar que ele era assim o cumprimento de todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento sobre o Salvador, sobre o Redentor. Então, digamos assim, que ele focava no povo de Israel. No entanto, quando a gente sabe, após a ressurreição de Jesus, que ele fala para os seus discípulos, olha, vão por todo mundo, fala para todas as nações, não tem esse negócio de só judeus, só gente de casa, não. Então, Jesus não está sendo nacionalista, ele não está sendo xenofóbico, ele não está só priorizando o povo de Israel, ele só está dizendo para ela o seguinte, olha, tem uma ordem a seguir, mulher. Primeiro eu estou conversando com esse povo, que é o povo da minha nação, né, e logo, logo vai chegar a sua hora da gente poder fazer algo por você. Como é que você reage quando alguém te diz algo que você não concorda ou que te exclui? Eu ouvi vários relatos, obrigado Lucas, valeu cara. Eu ouvi vários relatos já aqui em Lagoa Santa de um pessoal que fica nervoso, sabe aonde? Na porta dos condomínios aqui de Lagoa Santa. Tem uma turma que gosta de arrumar uma encrenca com os porteiros, vocês já viram? Porque o cara chega na portaria do condomínio, aí o porteiro vem assim, uns mais educados, uns mais grossos, tá, mas não tem problema. Ele chega e fala assim, por favor, identidade, senhor. Ou habilitação. E tem uma turma que fala assim, você não é polícia? Você não é polícia para pedir a minha habilitação? E aí a festa está rolando na casa de onde aquela pessoa estava indo. Só que o cara está lá meia hora brigando com a portaria. E claro, e tem lá no condomínio do Tec da Lu, tem um tiozinho lá, cara, que ele é federal. Ele é a missão, o lema dele é missão dada, missão cumprida. Você não entra aqui se você não mostrar o seu RG, se você não mostrar a sua habilitação, e você pode chorar e não tem problema. Um dia ele até foi atrás de um cara lá na casa da Lu e do Teco, um cara que entrou lá. Mas vocês percebem como que a gente tem dificuldade para lidar com algumas coisas que meio que vão contra aquilo que a gente acha que a gente pode fazer? E aí quando alguém diz assim para a gente, não, mas não é assim, você vai ter que fazer de outro jeito. E na sociedade que a gente vive, ouvir esse não, ou ouvir esse pedido para que a gente reveja a nossa posição, é quase que uma afronta. A gente não sabe fazer isso dentro de casa, vocês já perceberam? Dentro de casa, com a família, a gente não sabe, principalmente o homem. O homem chega em casa, ele fala um negócio, se a mulher disser assim, não, meu querido, mas não é assim, não faça isso. O cara vira um diabo, meu. Se transforma, Por quê? Porque ele não aceita ter que olhar para sua esposa e falar assim, minha querida, tá bom, então eu vou fazer do seu jeito. Mas também tem mulheres que não gostam de ouvir os seus maridos. E eu acho que isso vai ficando pior ao longo quando a gente vai amadurecendo, né? Porque daí os dois começam em casa com um negócio de, não, mas você não sabe de nada, não, mas é você que não sabe de nada. Essa falta de diálogo. Os filhos também, enfim, vocês sabem que tem exemplo disso em todo lugar. A gente não é ensinado a ouvir nãos e nem somos ensinados a ter que rever as regras. A gente acha que quem faz as regras somos nós. Jesus disse para aquela mulher o seguinte, olha mulher, você vem conversar comigo, existe uma maneira mais adequada de você falar comigo, mas é o seguinte, não é tão assim direto como você está pensando. E sabe o que é legal dessa mulher? Fala, beleza, Senhor, ok. Ela não briga, ela não roda a baiana, ela não diz assim, que é isso? Você está me discriminando? Que é isso? Só porque eu sou mulher, só porque eu não sou judia? Não, já chama o pessoal, já bota para filmar, filma aí ele falando isso aí. Ela não faz esse barraco. Ela ouve, e sabe qual que é a resposta dela? Olha que legal. Não, ok, Senhor, beleza. Mas essa mulher olhando para Jesus e falando assim, beleza, Jesus, tranquilo, eu entendi o seu ponto de vista. Mas lembra de uma coisa, Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. E ela está dizendo assim, eu sei dessa ordem, primeiro o teu povo, depois nós aqui. Mas essa mesa que você está servindo aí, tem muita comida. Tem coisa boa demais aí, tem suficiente para todo mundo. E eu estou aqui para comer dessas migalhas.
Jesus dá um desafio para essa mulher e ela meio que compreende, falou, não, tranquilo, eu entendi, eu não sou da nação de Israel, eu não conheço os costumes da nação de Israel, eu não adoro o Deus de Israel, eu sei, eu não tenho direito de estar nessa mesa aqui com você, eu não tenho direito de poder chegar e conversar com você diretamente assim. Eu aceito isso. Que incrível essa mulher não fazendo um escândalo diante de algo que Jesus fala para ela. Ela não se sente ofendida, não exige os seus direitos, apenas diz o seguinte: Jesus, eu entendo, só que eu sei que tem muita coisa boa aí, eu quero a minha porção agora. Como é que você responderia isso? Como é que você responderia a Jesus? Como é que você responderia a Deus? Você se aproximando de Deus e Deus dizendo para você assim, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você, olha, as coisas não são do jeito que você está pensando. Eu sei que você está tomando certas decisões na sua vida, você acha que são assim, só que eu estou dizendo para você assim, ó, você tem que rever. Você tem que rever a maneira como você lida com o seu dinheiro. Você precisa rever a maneira como você lida com o seu casamento. Você precisa rever a maneira como você lida com os seus filhos. Qual que é a nossa resposta? Não, Jesus, eu entendo, tal, eu vou fazer o máximo, tal, mas olha, é o seguinte, Jesus. Ou a gente diz, não, Jesus, é que você não sabe o que eu passo. Não, Jesus, não é assim não, as coisas têm que ser como eu quero. Essa mulher, ela meio que duela com Jesus de maneira respeitosa, admirável. E essa é uma habilidade que nós precisamos desenvolver, irmãos. Aprender a responder aquilo que talvez nos desagrada de maneira amável, de maneira respeitosa. A gente precisa aprender a conversar com os outros, principalmente com os nossos parentes, mesmo quando a gente discorda deles, de uma maneira respeitosa. O que quebra a nossa vida, o que avacalha com tudo, nem sempre é o conteúdo das nossas conversas, vocês já perceberam, mas é o tom da nossa voz. O que avacalha com tudo e que estraga uma noite, que estraga umas férias, que estraga uma semana, é a maneira como a gente fala certas coisas. Será que eu e você sabemos o suficiente como duelar com alguém de maneira respeitosa? De maneira amável, ou com a gente é só na jugular, ou quando a gente tem que acabar com uma discussão, a gente pega a espada e... Convivendo com as pessoas, você vai convivendo com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus amigos, com a sua comunidade de fé, você vai descobrindo os pontos fracos, e aí, você sabe o que irrita o fulano. A hora que você quer acabar uma conversa, você tira aquela espada assim, ó, e ó, você é um moleque. Ou, você não sabe fazer nada. Ou, você sempre se atrasa. Ou, você nunca dá conta de fazer as coisas. Sabe por que a gente faz isso? A gente quer ganhar a discussão. E a gente vai na ferida da pessoa. Mas aquela mulher, ela está surpreendendo. Ela está surpreendendo a maneira como ela conversa com Jesus. E ela diz, Senhor, sim, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E então Jesus disse para ela assim, muito bom. Olha, por causa dessa resposta que você deu, pode ir. O demônio já saiu da sua filha, pode ir. Sua filha já vai estar curada. E aí diz que ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Eu acho que no contexto cultural que a gente é criado no Ocidente, Brasil, onde os nossos direitos são exaltados, e a gente briga por tudo porque a gente acha que a gente tem direito, a gente tem dificuldade de lidar em situações assim. Porque a gente só trabalha com os nossos direitos. A gente gosta muito de defender os nossos direitos, mas os nossos deveres é uma coisa que a gente... É quase que natural, gente. Não vou nem falar para você que você está sendo um cara assim maldoso e não fazer isso, porque isso está impregnado dentro de nós. A gente dá mais atenção àquilo que é o nosso direito, àquilo que nos convém, e aquilo que nós devemos fazer, aquilo que talvez é uma regra a qual a gente tem que se adequar, a gente ignora. É que nem na nossa comunidade. Tem pais que chegam com os seus filhos na nossa comunidade
E a impressão que eu tenho é que os filhos, que a nossa comunidade tem que adequar-se aos seus filhos. As tias e os tios do Aliança Kids, elas têm um grande desafio de ajudar os nossos filhos a se adequarem à nossa comunidade. A se adequarem ao horário da nossa comunidade, ao que nós vamos fazer, às atividades, às tarefas. Porque muitos de nós chegamos aqui e achamos que não, eu sou o centro do mundo. Estou falando de crianças, mas nós como adultos também fazemos isso. A gente chega e a gente quer que as pessoas se adequem a nós. Quer que a nossa agenda se sobreponha à agenda dos outros. Mas essa mulher que conversa com Jesus, vocês viram o que ela faz? Ela exerce com assertividade a sua resposta, mesmo sabendo que não tinha direitos. E ela não está dizendo assim, Senhor, eu peço que você me dê aquilo que eu não mereço por causa da minha bondade. Ela não está chegando e reivindicando de Jesus, dizendo, olha, eu sei que eu não mereço, mas eu tenho sido uma pessoa muito boa, então me dá. Não, ela faz o contrário, ela chega em Jesus e fala assim, Jesus, eu estou pedindo que você me dê algo que eu não mereço, porque você é bom. Existe uma grande diferença quando a gente se aproxima de Deus, como alguém que se acha acima da média, como alguém que se acha assim, quase que a gente fazendo um favor para Deus. É como se Deus estivesse falando assim, meu garoto, eu preciso de você no meu time. A gente se aproxima de Deus, como quem diz assim, Deus, olha, eu sei que eu não sou lá aquelas coisas, mas olha, eu tenho feito muita coisa boa, eu tenho sido uma pessoa assim, gente fina em casa, eu tenho me esforçado para ajudar as pessoas. Então mesmo não merecendo, olha para mim, Senhor, olha para mim, olha que eu mereço. Essa é uma postura que nós normalmente temos diante de Deus. Mas essa mulher está dizendo para Deus, sabe o quê? Deus, olha, eu reconheço a minha imperfeição. Eu sei que eu preciso de você. E eu estou aqui não para apelar em base do meu mérito. Eu estou aqui para apelar com base na tua bondade. Será que tem diferença? Essas duas maneiras de se aproximar de Deus? Quantos de nós, quando pensamos na espiritualidade, na fé, quando a gente pensa em se relacionar com Deus, a gente chega diante de Deus com qual postura? Faz essa avaliação dentro de você. Com qual postura a gente chega diante de Deus? A gente acha assim, Deus, olha, eu rebentei essa semana. Ajudei minha mulher em casa, lavei a louça, cuidei dos meus filhos, até gastei um tempo conversando com eles. Essa semana o trabalho não me engoliu. Senhor, olha, o dinheiro que era uma coisa que eu, fascinado por ele, já tem um mês que eu estou assim de boa. Então, Senhor, já que eu estou sendo um bom menino, deixa eu pedir algo para você. Será que é assim que a gente conversa com Deus, que a gente se aproxima dEle? Ou a gente se aproxima dEle como quem diz assim, Deus, apesar de eu estar conseguindo vencer algumas coisas, eu ainda sei que tem muito para ser feito em mim. E eu conheço a minha imperfeição e eu sei dos perigos que existem dentro da minha alma. Então, Senhor, olha, quero te pedir algo, quero clamar algo, eu estou com uma necessidade. Eu sei que você é bondoso. Me ajuda. Sabia que existe essa possibilidade? Sabia que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, esse homem que é intrigante, porque ou você o ama ou você o mata, não tem como você ficar no meio termo. Esse homem que reivindicou para si o poder de Deus, dizendo que ele era divino, dizendo que ele era filho de Deus. Esse homem, ele vem como a pessoa de Deus, encarnada. E ele diz para as pessoas, ele diz assim, olha, eu posso alcançar a sua vida e ouvir os mais profundos dos teus clamores. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa usar o teu mérito, a tua performance para poder se chegar até mim. Segura aí, que eu vou esclarecer isso um pouco mais. Sabe por que Jesus fica admirado com aquela mulher? Com a resposta dela? Porque até agora, se você ler o Evangelho de Marcos, e o pessoal que está fazendo Marcos comigo na quinta-feira está afiado nisso aqui, Jesus conta parábolas. Parábolas são histórias que ilustram uma verdade, né? E aí,
Você vê Jesus contando essas parábolas para os seus discípulos, que são pessoas que estão próximas a Ele. Só que esses caras ficam assim, ó. Tá, não, entendeu? Entendemos. Só que daí quando eles estão indo para casa, os caras chegam para Jesus e falam assim, ô Jesus, o que você quis dizer com aquela parábola? E tem uma hora que Jesus fala assim, cara, mas vocês não prestam atenção, vocês não ouvem. Vocês não conseguem entender o que eu estou dizendo para vocês. Porque você sabe que tem pessoas que quando você está falando, elas não ouvem para tentar entender você. Elas ouvem para tentar responder você. Nós somos assim. Quando alguém está conversando com a gente, raramente a gente tem a habilidade de parar, ouvir o que a pessoa está dizendo e refletir, ponderar. Em casa é assim, e esse é um bom exercício. Você que é casado, você que tem um companheiro, você que tem um amigo, pessoa que gosta de falar com você, deixa eu te dizer. Quando a pessoa estiver falando com você, não fique tentando, enquanto ela fala, você pensando assim, ó, o que eu vou responder? Como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou pegar a jugular dela? Né? Porque enquanto a pessoa está falando, você está pensando, e aí você não está ouvindo o que a pessoa está dizendo. Mas a gente precisa desenvolver aquela habilidade assim, ó, de despretensiosamente ouvir, tentando de maneira honesta e genuína, sabe o quê? Compreender o que a pessoa está dizendo. Olha, eu, pela graça de Deus, eu consegui algumas vezes ouvir o que a Esther estava dizendo. E quando eu consegui entender o que ela estava dizendo, irmãos, eu pensei, puxa, ainda bem que eu não falei. Se eu tivesse falado, eu tinha misturado todas as coisas. Jesus está admirado com aquela mulher, porque pela primeira vez no Evangelho de Marcos, uma mulher estrangeira, que não é da religião de Israel, que não é desse meio religioso, ela consegue ouvir e entender algo que Jesus estava dizendo. Porque ela parou e ouviu, e aceitou, e disse, ok, entendi, Jesus. Agora é o seguinte, Jesus, deixa eu te dizer algo. E quando a gente entende o que as pessoas têm a nos dizer, a gente consegue responder com uma habilidade maior. Por que a gente não consegue responder às vezes e conversar em casa? Ou no trabalho, ou nos nossos círculos de relacionamento? Porque a gente não consegue ouvir. Simplesmente isso. Temos uma séria dificuldade para ouvir. E não é à toa que Tiago vai dizer para nós na sua carta o seguinte, ó, irmãos, sejam prontos para falar e tardios para ouvir, né? Não é isso, não? A gente acabou de estudar a carta de Tiago. Irmãos, sejam prontos, assim, ó, estejam preparados para ouvir. E sejam despreocupados para falar. Não tenham pressa de falar. Não tenham pressa de responder. Não tenham pressa de convencer. Isso são dicas de sabedoria. E aquela mulher, ela consegue ouvir de fato o que Jesus está dizendo. E sabe o que ela consegue ouvir aqui? Ela consegue ouvir o Evangelho, as boas notícias. E sabe quais são as boas notícias, Flávia? Nós somos piores do que nós jamais imaginamos. Ao mesmo tempo que nós somos mais amados e aceitos do que jamais esperamos. Essa é a boa notícia do Evangelho de Jesus. Eu sei quem você é, eu sei das tuas limitações, Jesus diz. Eu sei que você não consegue lidar com a vida. Eu sei que tem questões interiores suas, que você não sabe nem por onde começar a mexer. Tudo bem, mas olha, vem até mim, se aproxima de mim. Porque eu tenho disposição para te amar, para te acolher e para te ensinar uma nova caminhada. Uma nova jornada. Uma nova jornada. Olha a humildade dessa mulher. Ela poderia ter escrachado Jesus e dito, ó, seguinte, eu vou procurar outro cara, porque você, não dá para conversar com você. Você vem com essas grosserias pro meu lado. Ela poderia ter, assim, eu não tenho que ficar aguentando esse preconceito, esse insulto racista. E que não era de fato racista. Jesus estava apenas contando uma ilustração para ela. Você pode se imaginar fazendo algo parecido, meu irmão? Você pode imaginar você tendo que ouvir algo que te parece meio intragável, mas ainda assim você ponderar e depois ter que voltar e dizer, ponderei o que você disse. Será que se Jesus chegasse a você nessa manhã
e falasse assim para você: meu querido, eu quero falar contigo. Você teria paciência de ouvi-lo? Você teria atenção para ouvi-lo? Você teria humildade para ouvi-lo? Se Deus chegasse para você e dissesse assim: olha, fulano, eu tenho visto a maneira como você tem conduzido a tua vida. E eu acho que tem coisas na tua vida que você está fazendo que vão, na verdade, te levar por um caminho de perigo. A resposta seria: ah, não, Senhor, mas é que é. Ou a gente pararia e diria: fala mais, Senhor. E talvez Jesus dissesse para a gente: olha, eu estou vendo a maneira como você lida com o mundo. Você se acha autossuficiente. Ou, para alguns ele diria: eu estou vendo como que você está pondo expectativas demais no seu trabalho, na sua condição financeira. Eu estou vendo como você está pondo expectativas demais nos relacionamentos afetivos, no status, na imagem, no seu corpo. Eu estou vendo como você está lidando de maneira doentia com a estética, com a imagem. Imagina. A gente iria dizer: ok, Jesus, eu vou ponderar. Ou a gente ia começar: não, Jesus, é porque trabalho é trabalho, a gente precisa de dinheiro para viver. Não, Jesus, que saúde, ó, não posso ficar gordo, preciso ficar magro, que nem o Fernando, esbelto, definido, barriguinha, tanquinho. Aqui não é tanquinho, né? Aqui é lavadora de roupa, né? Banquinha lavadora de roupa. Não, Senhor, mas é que eu já estou passando da idade, eu vou ficar para titi, eu preciso arrumar qualquer um. Quais são as nossas justificativas para aquilo que Deus de fato tem falado para nós? Se é que nós de fato temos ouvido Deus, né? Porque eu suspeito que nossa tendência é passar batido, obstinados por aquilo que a gente acha que é correto. Então, nessa manhã, você pensar nisso. Não seja arrogante demais para aceitar o que o Evangelho diz sobre o fato de não sermos dignos. Sabe uma das coisas que que faz a fé cristã causar resistência nas pessoas? Exclusividade. Quando Jesus diz assim: ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e não tem outra saída. Ou é por mim ou não é por ninguém. Essa é uma das coisas que causa resistência nas pessoas. Agora, uma outra resistência é quando o Evangelho diz para a gente assim: ó, não adianta você querer achar que porque você é uma pessoa acima da média, você merece mais que os outros. Jesus vai olhar para a gente e vai dizer assim: olha, eu sei, você é um bom pai de família, você paga suas contas, você não mata, é o clássico, né? Não mata, não bebe, não rouba e não fuma. Que besteira achar que é isso que de fato faz a gente ser aceito por Deus. Que besteira a gente achar que é esse tipo de coisa que nos torna melhores ou não. O Evangelho chega para a gente e fala assim: olha, você que é líder de uma comunidade cristã, você que é líder de um projeto de caridade, você que doa a sua vida pelos outros, você não tem nenhuma diferença de valor para aquele que está tocando o terror no mundo. E eu sei, é difícil ouvir isso, porque para os judeus era difícil quando Jesus parava e conversava com alguém que não era judeu. O judeu se achava o cara, a nação escolhida. E quando eles viam Jesus falando com alguém que não era judeu, eles ficavam doidos, porque eles falavam: como que pode? Nós somos a nação escolhida. Cara, esquece isso. O Evangelho, ele olha para mim, para você e fala assim: eu sei, você é uma pessoa honesta, você cuidou bem dos seus filhos, você trabalha, você paga suas contas, você paga seus impostos, você fala manso. Mas Jesus vai dizer assim: ó, eu sei o que tem dentro do seu coração. E o teu problema é pior do que você imagina. É tão pior que nem você consegue lidar com ele. A doença do coração, que nem diz Jeremias, é algo incurável. É o que, por mais que eu faço uma força às vezes com o pessoal aqui, ó, tem um pessoal que a gente trabalha mais junto aqui na comunidade, e eu faço uma força para falar assim de maneira amável.
E aí as meninas choram. Que elas falam assim, você está brigando. Tá? Eu falo assim, não, eu estou falando amável, eu estou dizendo assim. Eu até falo assim, querida, eu estou muito afim de ouvir você. E ela, sabe por quê? Porque tem algo dentro de nós que nós não conseguimos muitas vezes controlar. E nós precisamos ter humildade para chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, tem algo que eu não mereço. Sabe por quê? Porque dentro de mim tem algo que eu não consigo nem controlar. Mas por causa da sua bondade. E eu sei que você salva as pessoas. Eu sei que você transforma e resgata as pessoas. Faz algo em mim. Não seja arrogante demais para aceitar o que o Evangelho diz sobre mim e você. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui é escroto. Eu estou dizendo que nós, apesar de nós sermos pessoas boas, diante de Deus, estamos todos debaixo da mesma linha. Agora, também, não fique tão abatido a ponto de não aceitar o que o Evangelho diz sobre o quanto você é amado. Porque tem um outro extremo. Por um lado, eu não aceito que você diz que eu sou tão pecador assim, porque eu sou uma pessoa boa. Mas, por outro lado, tem alguém que fica dizendo assim, não, mas eu sou uma pessoa que Deus não me aceita, eu sou uma pessoa complicada, que Deus jamais vai conseguir fazer algo em mim. Isso é orgulho também. O orgulho bíblico é você olhar de cima e você olhar de baixo. É preciso haver uma atitude que nem daquela mulher, que ela diz, ok, Jesus, eu sei que eu não sou digno, mas, Jesus, eu sei que você é bondoso. E se você é bondoso, derrama sobre mim a sua bondade. Essa mulher, ela recebe um presente de Deus, porque ela tem ousadia, que ela tem coragem, uma iniciativa própria. Ela se aproxima de Deus, Jesus, e Jesus diz para ela, estou contigo. Então nessa manhã você refletir essa pergunta. E a gente termina. Como tenho eu me aproximado ou me relacionado com Deus? Com arrogância? Quando você se aproxima de Deus, você é aquela pessoa que diz, Senhor, dê-me o que mereço com base na minha bondade. Você tem enfrentado problemas na sua vida, eu sei. Eu também tenho. Você tem anseios na sua alma que, eu diria, só Deus conhece. E tem anseios nossos que são legítimos, inclusive. Talvez existem medos, inseguranças. A pergunta é, você está esperando que Deus faça algo porque você merece e porque seria injusto se Ele não fizesse? É com essa postura que você e eu chegamos diante dEle? Como você tem se aproximado de Deus? Ou você tem se aproximado dEle com humildade, com o seu coração quebrantado, mas não quebrado, não um coração que se acha um lixo, não. Um coração que sabe das limitações, mas que sabe que Ele é bom, que Ele é eterno, que Ele é carinhoso. Você quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Jesus, Ele é, ao mesmo tempo que Ele é poderoso para acalmar a tempestade, Ele é carinhoso para pegar na mão de uma menina que está morta e dizer, meu amor, está na hora de você acordar. Ao mesmo tempo que Ele olha para os líderes religiosos e fala, vocês são hipócritas porque vocês falam uma coisa e vivem outra. Ele é capaz de olhar para uma mulher marginalizada e dizer para ela, olha, você respondeu muito bem. Vai que eu vou fazer com você o que você pediu. Ele consegue juntar na pessoa dele coisas que são excludentes nas nossas.
Ele é poderoso, majestoso, ao mesmo tempo que ele é humilde. A Bíblia fala de Jesus como um cordeiro, inocente e ingênuo, mas também como Aslan, o leão. Aslan foi só uma inferência minha aqui, tá? Mas a Bíblia mostra ele como o leão e o cordeiro. Será que eu e você gostaríamos de experimentar isso? Como que você tem se aproximado? A tua postura é: Senhor, dê-me o que não mereço, com base na sua bondade. E você sabe por que nós podemos confiar nisso? Porque Jesus foi lançado fora da mesa dos filhos. E ele foi deixado sem uma migalha sequer, quando ele foi para a cruz. E ele foi abandonado pelo Deus Pai. E ele foi lançado fora da mesa, não podia pegar nem das migalhas, sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos nos sentar à mesa como filhos. Olha que coisa profunda. Você pode confiar. Jesus se tornou um cão para que nós fôssemos chamados de filhos. E eu espero que essa verdade invada a sua vida nessa manhã, meu querido. E te dê confiança. E te dê segurança. Para se aproximar de Deus com humildade. E dizer: Senhor, não mereço, mas eu sei que da tua bondade muita coisa pode sair daí. Que tal você fechar os seus olhos, se você quiser baixar a sua cabeça ou não. Pensa um pouquinho nas coisas que a gente conversou. Deixa Deus falar com você, abraçar você. Deixa Deus fazer algo dentro de você essa manhã. Pai, nos ajuda nessa manhã, Senhor. Temos um coração humilde, uma percepção adequada de quem nós somos. Nos livra de extrapolarmos aquilo que nós somos, achando que nós somos mais do que somos. Mas também nos protege de nos acharmos menos do que de fato somos. Nos ajuda a chegar diante do Senhor nessa manhã dizendo: nos ajuda. Por causa da tua bondade e não por causa do meu mérito. O Senhor conhece as nossas vidas aqui, o nosso cotidiano. O Senhor sabe aquilo que todo mundo tem vivido, Senhor. E nesse momento o Senhor sabe das angústias, das dúvidas que temos e daquilo que nós temos pensado, inclusive escondido de outros. Ó Deus amado, nos dá confiança para nos aproximarmos de Ti, como aquela mulher fez. E que ao ouvirmos a Tua voz, que a gente saiba Te ouvir, de fato, e compreender o que o Senhor está dizendo a nós. E se nós tivermos que tomar algumas decisões, se nós tivermos que optar por algumas mudanças de vida, Senhor, nos ajuda a fazermos essa curva, nos ajuda a tomarmos uma postura diferente. Faz a gente parecidos contigo, Jesus, na tua humildade e na tua sabedoria. É isso que nós te pedimos. Amém.